dentro de casa. Quinta-feira, 21 de julho, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Polícia apresenta 2 suspeitos de atirar contra o músico da banda Estaca Zero. Informações de testemunhas coincidem com as características físicas dos indivíduos. Presa mulher acusada de envolvimento num sequestro em um dos bairros mais movimentados de Salvador. O peso do preconceito. Você vai ver uma reportagem sobre as dificuldades enfrentadas pelos obesos no dia a dia. A sociedade não está preparada para a gente, né? Com relação à roupa, com relação às cadeiras, em avião, em ônibus. Visita ilustre em Salvador. Ex-presidente Lula participa do lançamento de um plano para estimular a agricultura familiar no estado. Nós, então, queríamos adotar uma política de fazer com que as pessoas aprendessem de que, além de plantar para comer, seria importante plantar para vender. Tem ainda o futebol. Bahia apresenta jogador experiente para reforçar o ataque tricolor. Agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. A polícia apresentou hoje 2 homens suspeitos de participação no assalto ao baterista da banda Estaca Zero, Paulo Perrone, atingido com um tiro na cabeça. Eles foram presos depois de praticar o crime conhecido como saidinha bancária no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. José Hilton Santos e Fabrício dos Santos Lemos, conhecido como Gordo, foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira, em frente a um shopping center na Estrada do Coco. Eles haviam acabado de assaltar uma mulher que saía de uma agência bancária na Avenida Luiz Tarquínio, em Lauro de Freitas, quando a polícia conseguiu alcançá-los na altura do aeroporto sentido Salvador. Os acusados estavam nesta moto quando foram pegos. Aqui na delegacia de Portão, para onde foram trazidos, os 2 foram reconhecidos pela vítima e por outras pessoas que também tinham sido assaltadas da mesma forma em diferentes lugares da região metropolitana de Salvador. Na tarde desta quinta-feira, quando foram exibidos pelo programa Se Liga Bocão da TV Itapuã Rede Record, a delegacia recebeu inúmeros telefonemas denunciando a atuação da dupla em assaltos e até homicídios. A partir do momento que a identificação dele foi colocada no ar, os telefones aqui da delegacia não pararam de tocar. Várias acusações no envolvimento de tráfico de droga, inclusive com a acusação de quadrilha com 8 componentes, em várias regiões da região metropolitana de Salvador, na área da Pituba, do Uruguai, Massaranduba, e que inclusive eles não respeitam nem os próprios vizinhos. José Hilton e Fabrício já cumpriram pena por roubo qualificado e, apesar de terem sido presos novamente portando armas, não admitiram participação nos crimes dos quais são acusados. Vítima vai aparecer um bocado. Quantas pessoas tem aí fazendo saidinha bancária? Então quer dizer, toda saidinha bancária que estiver aqui vai ser a gente? Eu sou inocente, pelo amor de Deus, isso aí não existe, isso aí não. Segundo a polícia, a dupla pode estar envolvida no caso do baterista da banda Estaca Zero, Paulo Perrone, baleado na cabeça na última terça-feira, vítima de uma suposta saidinha bancária. Informações de testemunhas coincidem com as características físicas dos indivíduos. A cicatriz no braço, o capacete utilizado na ação dos indivíduos, as roupas que eles vestiam também nessa ocasião, mas isso vai ser concluído pela delegacia de homicídio com outras provas também. Então é muito cedo para a gente afirmar que eles são os autores do delito. O músico Paulo Perrone continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral do Estado. A situação dele é considerada grave pelos médicos. E como a gente viu aí na reportagem, Carol, há indícios muito fortes de que este crime tenha sido resultado de uma saidinha bancária. É verdade, Juca, uma prática criminosa que tem preocupado toda a sociedade e que quase sempre é cometida com o uso de motocicletas. E é justamente esse fator que tem provocado uma situação muito complicada. Diante desses casos, a população começa a se sentir insegura com tantas motos circulando na cidade. Por outro lado, é preciso deixar claro que tem gente honesta que utiliza a moto para trabalhar e que ainda precisa conviver com o preconceito. É isso aí. E a gente conversa sobre esse assunto ao vivo com a repórter Juliana Amaral. Boa noite, Juliana. As abordagens no trânsito têm sido uma forma da polícia combater esse tipo de crime, não é? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, a polícia tem feito ações específicas para combater esse tipo de crime. Sobre isso, eu converso agora com o Major Ramalho Neto,
do comandante da 35ª Companhia da PM. Boa noite, comandante. O que a polícia tem feito especificamente nessa área? Boa noite a todos. Nós temos procurado fazer um trabalho qualificado em relação à questão da prevenção e da investigação com o nosso serviço de inteligência. Com relação à prevenção, nós estamos fazendo ações de blitz em derredor das agências bancárias e com o serviço de inteligência acompanhando e monitorando essas quadrilhas. Como vocês podem perceber, nesses marginais que atacaram o Paulo, efetivamente eles têm cometido esse tipo de ações, têm sido presos, mas logo em seguida eles são soltos. Quando você prende, apresta advogados e acabam levando esses marginais a retornar à atividade. Mas nós temos tido êxito em relação a isso e orientando os clientes, as agências bancárias, a tomar algumas atitudes. E, inclusive, ontem o prefeito da cidade regulamentou uma situação que é para poder colocar câmeras em derredor das agências bancárias, que é fundamental para o controle dessas quadrilhas. E a gente tem conseguido prisões desses marginais, e orientando os nossos policiais a saber distinguir quem é o motociclista, que é pessoa honesta, séria e decente, do marginal, para que ele possa ter cuidado nessas abordagens. Existem áreas onde esses crimes ocorrem com mais frequência em Salvador? Naturalmente que uma área mais visível é a região do Iguatemi, pela quantidade de pessoas que ali circulam, a quantidade de agências bancárias e muito dinheiro que está circulando. E as pessoas ainda não entenderam que o crime da sadia bancária é um crime de liquidez e tem a possibilidade da ação com a motocicleta. Então tem que se evitar sacar dinheiro, usar o sistema bancário, o DOC, o TED, como uma oportunidade para você não evitar que você seja vítima desses marginais. Muito obrigada pelas informações. Agora a gente vai ver o outro lado, né? Aquele de quem utiliza a motocicleta para trabalhar. Por isso eu converso agora com o Henrique Baltazar, ele é presidente do Sindimoto, o sindicato dos motociclistas, motoboys e mototaxistas do estado da Bahia. Boa noite. O que vocês que trabalham, que usam a motocicleta para ganhar o pão de cada dia, pensam dessa atuação criminosa? Isso aí é uma questão muito complicada para o trabalhador motociclista, o motoboy, o mototaxista, né? Pois os marginais que utilizam a moto para cometer crimes, eles usam a moto iguaizinhas às motos utilizadas pelos motoboys, né? As motos iguaizinhas às motos utilizadas pelos mototaxistas, o capacete da mesmo modelo, moram nos bairros parecidos, moram praticamente nos mesmos bairros, né? Que são os bairros populares. E isso inferniza a vida do trabalhador, porque a polícia também, muitas vezes, confunde o motoboy com o marginal, né? O modus operandi do praticante de saidinha bancária é 2 numa moto. E esses 2 numa moto, muitas vezes, utilizam essa moto para assaltar o motoboy que está no banco fazendo saque para a empresa que ele trabalha. Inclusive, na convenção coletiva dos motoboys, a nossa convenção coletiva do Sindimoto, está escrito que é proibido mandar o motoboy sacar mais de R$500 nos bancos. E muitas empresas não cumprem isso e terminam mandando os trabalhadores sacarem altas somas e ficando vulneráveis a esse tipo de coisa. Nós somos vulneráveis aos bandidos que tomam nossas motos, que fazem a saída bancária conosco, e estamos vulneráveis também perante certos policiais que não conseguem entender e diferenciar quem é bandido de quem não é bandido, porque a moto é igual e tal. Então, isso é muito complicado e inferniza a vida dos trabalhadores. Muito obrigada pelas suas informações. É com você, Jô.